Welcome back to the podcast HR of May. Ih, não vai dar. Tradução sempre fica uma porcaria, né? Não vai fechar certo. Por isso que, para saber certo, ou tu aprende a língua, porque se tu pegar a tradução, não vai dar boa, não. Brincadeiras à parte, sejam todos bem-vindos ao podcast RH com H de homem. Meu nome é André Rizzi e podem procurar aí @andrerizzi.rh. Hoje nosso podcast é internacional. Fala pessoal, eu sou Bruno Silva, estou aqui junto com esses feras aqui falando sobre recursos humanos, desenvolvimento pessoal. E para quem não me conhece, pode me procurar também lá nas redes sociais, Instagram, @BrunoSilvaRH. E eu ajudo muitos profissionais aí na sua carreira de recursos humanos a se desenvolverem e levarem resultados das empresas que eles trabalham. Então, estamos juntos. Beleza? Bem-vindos a todos. Marcelo Gato também, falo muito de felicidade no trabalho nas redes sociais, Instagram, @mmgato, no LinkedIn bastante, Marcelo Gato. Estamos aqui, vou deixar para o André aí chamar a nossa mamona assassina, a nossa Neymar de Londres aí, agora britânica, em vez de Santos. Fala aí, André. A tua introdução foi melhor que qualquer introdução que eu fosse fazer. Celina, sensacional. Fica à vontade, se apresenta aí para o pessoal, para nós também, e logo mais a gente inicia nosso bate-papo aí. Primeiro eu queria agradecer, né? Uma honra para mim estar aqui nesse podcast. E eu sou formada em Direito, eu fiz Direito, me formei em 2010. Só que eu fui na onda, assim, das pessoas, né? Alguém na escola falou para mim que era legal, aí eu fui lá, fiz Direito também, empurrei com a barriga. E aí, depois que eu me formei, comecei a estudar para concurso público, porque o meu pai falou para mim que, né, eu precisava ter estabilidade e tal, e eu sempre fui aí na onda das pessoas. Só que eu estava me sentindo perdida, não era aquilo que eu queria. Fiz uma pós-graduação em Direito do Trabalho, porque eu sempre gostei muito desse lado, né, de lidar com os empregados e tal. Só que eu não era, meu olho não brilhava, eu não era aquilo que eu queria para mim. Aí estudei, fiz a pós-graduação, estudei por 4 anos para concurso público e não era aquilo. Aí no final de 2014 eu decidi que eu ia vir para Londres, mas sem saber ainda, tipo, de RH, nada disso. Vim para Londres no meio de 2015, então eu me planejei aí por 6 meses, né? Porque foi no final de dezembro de 2014 que eu decidi. Aí me planejei aí. Hã? Fazer um intercâmbio? Não, vim demais. Comprei minha passagem somente de ida. Clandestina. Não, comprei minha passagem somente de ida. Eu tenho passaporte espanhol, então eu não tive problema em não comprar a passagem de volta. E vim, mas assim, sem saber o que eu queria fazer, né? E aí, comecei como todo mundo começa, né? E no meio aí de um trabalho, eu entrei em feiras de carreira e tudo mais, e aí eu descobri o RH. Fiz um mestrado aqui em RH, em Gerenciamento de Recursos Humanos. E aí, no meio, eu estava trabalhando antes no administrativo de uma construtora civil, fazendo mestrado, e eu precisava concluir a minha tese do mestrado. Então, foi aí quando eu decidi, de fato, buscar trabalho em RH. E aí, eu encontrei esse trabalho onde eu estou hoje, eu já estou lá há 3 anos. E eu me encontrei. Hoje eu posso falar que realmente tudo aquilo que eu estudei de direito e tudo mais, realmente não era para mim. Eu amo o que eu faço hoje. E é isso. Já faz 3 anos que eu tô aqui. Não, faz 5 anos que eu tô aqui, 3 anos trabalhando em RH. Que bacana. Bacana. E como é que foi para ti já chegar atuando em RH sem ter uma experiência aqui no Brasil, ou isso não fez diferença nenhuma? Então, eu comecei nessa empresa, né? A minha única experiência em RH é com essa empresa.
eu comecei como assistente, então eu fazia mais a parte de papelada, né? Os contratos Folha, e tal. folha, contratação, aquelas coisas, o burocrático, né? Isso, o burocrático, né? Fiquei um ano como assistente, e aí hoje eu já estou mais no nível intermediário. Eu trabalho num clube privado, né? Mas não é isso que vocês estão pensando. Eu sei que Porra, Pensei nada. deve ser o inglês, gente, que a gente não sabe o que é um clube privado lá na Inglaterra, deve ser um bar, uma boate, alguma coisa assim. Não. Às vezes eu falo, clube privado, as pessoas já olham para mim, né? O que é? É um strip club? O que é? Mas não é nada disso. São 4 restaurantes e uma balada. E aí são 360 empregados, são na verdade 2 clubes, né? Um são 60 empregados, 300 empregados. Aí eu comecei como assistente, né? Fiz o burocrático. E como nós somos só um time de 3 no RH, a diretora, eu e agora tem a assistente, a gente faz um pouco de tudo. Então, eu sou tipo Severino, né? Faço um pouco... Aqui não existe, tipo, a diferença entre... Que aí existe, eu acho, departamento pessoal e RH. Existe essa diferença aí? Ainda Sim. às vezes é só a diferença de horas da mesma pessoa trabalhando, mas Então, existe a Verdade. diferença. aqui não existe, aqui é tudo RH. Algumas empresas, elas podem terceirizar algumas áreas do RH, então recrutamento ou folha de pagamento, mas lá, como nós somos um time pequeno e a empresa é uma empresa, né, não é uma empresa grande, são 300 empregados, a gente faz tudo. Então, desde contratação, recrutamento, e eu sozinha faço a folha de pagamento também da empresa. Fazemos também tudo, né? A parte, eu não sei como que fala aí, aqui é tipo disciplina, quando você dá advertência, essas Sim. coisas. É Também medida disciplinar mesmo. Cartão. isso. Então, tudo que engloba RH, eu faço lá na empresa. E eu fui aprendendo muito, né? Porque eu comecei, tipo, não sabia nada. E aí eu fui, né? Agora eu já não faço tanto a parte burocrática e fico mais na relação com o empregado mesmo, né? Vou fazer uma pergunta, Celina, já para você trazer, depois você vai falar sobre como é seu RH aí na Inglaterra que você está, né? Na Isso, eu tô em Inglaterra. Londres. Como que é o termo severino em inglês aí? Como é que é o... Não tem? Faz tudo. O faz tudo, como é que é? Você vai falar, eu sou a pessoa que faz tudo. Como é que você... Qual é a expressão em inglês? Agora você me pegou. Ele tem um cargo, faz tudo. Deve ter um... Não sei, eu vou pesquisar. Tá bom. Eles colocaram, hoje o Severino, ele se chama generalista. Boa! Boa! Acabamos de nomear o Severino na... Eles gourmetizaram o Severino colocando generalista. Aqui existe, agora você falou, existe cargos para RH que chama RH generalista aqui também. Não é, tipo, não tem um RH manager ou um RH coordinator, que seria coordenador, gerente e tal. É o generalista, que é o que faz tudo. Existe aqui. Aí, ó. Aí, ó. Pronto, já achamos. Desvendado. Pronto, nomeamos. Desvendado. Deixa eu fazer uma pergunta. Existe uma nomenclatura de RH que eu vejo em outros países, principalmente de língua espanhola, que é RRHH. Aí você usa também? Não. Eu vi RRH... eu recebo alguns relatórios internacionais e aí eu vejo de alguns, mas eu acredito que seja América do Sul, que eles colocam RRHH. E eles me explicaram que é alguma coisa que vem da origem da língua, enfim. Né? Isso é de uma pessoa que tem, tipo, que é registrada em algum órgão ou não? É o termo que eles usam para RH mesmo? Fica na porta da sala, RRHH. Não. Aqui somente RH. Na verdade, HR. HR.
HR, HR. porque é Human Resources, então só troca a ordem das letras. Porque você está falando inglês, né? Isso. E algumas empresas usam de língua espanhola, como você é americana, é HR mesmo. Mas você já viu esse termo em algum lugar? Não sei se Não, você trata, eu não sei se você trata com outros países também, é só... não, aqui, porque, então, esse lugar que eu trabalho, ele é bem, eu não conhecia, né? Quando eu apliquei para a vaga, eu apliquei porque era RH mesmo, eu queria trabalhar com RH, eu não conhecia a empresa, e como é privado, não tem nada online, não tem nada, não tem site, não tem nada, porque ninguém pode saber, não é aberto para o público e tal, é mais frequentado pelo... Sabe os famosos, quando eles vão para algum lugar que eles precisam se esconder para não ter paparazzi e tudo mais? Esse é o lugar onde eu trabalho. Então, tipo, é frequentado pela família real, é frequentado Uau! pelos atores de Hollywood, tipo, sei lá, Bill Gates, esse povo aí todo que é famoso, que eles não podem, eles querem ter sossego, então é lá onde eles vão para jantar, para almoçar, tomar café da manhã ou para balada também. Então foi bem assim, eu não existe nada assim para não, gente, eu esqueci de novo o que eu tô falando. O que eu tava falando? Por que eu tô falando É a isso? língua dá uma bagunçada. Não é a língua? Você sente que é isso? Que é o idioma? Às vezes a gente pensa em inglês, depois pensa em português e a coisa não funciona ali. Então, antes eu pensava em português para falar inglês. Agora eu tenho que pensar em inglês para falar em português, porque eu estou há 5 anos só falando em inglês. Eu falo inglês em casa, porque o meu namorado ele é escocês. Então eu falo inglês em casa, falo inglês no trabalho, falo inglês na faculdade. E aí eu só falo português quando eu tenho que falar com os meus pais. Então, às vezes eu me foge muito e aí o povo fala, ai, tá se achando, mas não tô me achando. É muito difícil isso Não, assim. Tá. e é bom falar inglês com o seu namorado, porque ele também aprende inglês, né? Porque escocês também fala, é osso. Eu já falei com os escoceses, eu falei, o que esse cara tá falando? É sensacional o inglês deles. Não tem nenhuma preocupação com a outra pessoa te entender. Mas tudo bem. Ai, muito Celina, bom. muito, muito legal, assim, você trabalhar com os famosos aí, né? Deve ver gente assim, família real, esse povo aí. A rainha não deve ir no seu clube, com certeza. Não mais, Ah, mas ela ela vai? já Ela foi. já foi Mas não, baladeira. hoje em dia não, ela não vai. Mas quem vai muito lá são as primas né? Tem as duas primas do príncipe Harry e do príncipe William, elas vão direto. E o Harry ia muito também, porque agora não mais, mas ele também ia muito, né? Que ele era o porra louca. Mas é frequentado por essas pessoas. Como eu trabalho no escritório, eu não vejo eles, né? Mas eu sei que eles foram lá, né? Eu sei que eles estiveram lá na noite passada, enfim. Quando tem lançamento de filme, aí o clube fecha para esse evento que tem o lançamento de filme, enfim, essas coisas. Aí vai todos os atores, mas eu não vejo ninguém. Ah, legal. E falar assim, a gente falou muito, a gente fala de Brasil, né? Você falou que não teve experiência com RH no Brasil, mas assim, no Brasil tem muito foco hoje em diversidade, tem muito foco hoje em melhoria de bem-estar, saúde mental. Esse tipo de iniciativa é o foco do RH no Brasil. Qual é o foco do RH na Inglaterra? Possivelmente, por ser um país de primeiro mundo, pela cultura do povo, deve ter outro tipo de, tanto de foco de iniciativa, quanto de dificuldades também. Como Uhum. que é o foco A aí? gente foca muito em treinamento e diversidade, né? Então, lá a gente tem um calendário de treinamento para o ano inteiro, todo tipo de treinamento que você pode imaginar. Porque lá, como eu disse, né, são restaurantes, então a gente contrata mais, tem o pessoal do escritório, mas o público mesmo, candidatos mesmo que a gente
recruta é chefe de cozinha, garçom, recepcionista, essas coisas. Então, tudo que pode desenvolver eles, né, em treinamento, a gente proporciona. E eles estão lá há muitos anos. Tem gente lá que está lá desde que abriu a empresa. Então, eles fazem carreira mesmo nessa área. E diversidade também. Então, para mim, é uma coisa que eu acho muito diferente. E quando eu falei isso, quando eu comecei a dar dicas no meu Instagram, até que eu comecei a dar dicas no Instagram, que é Celina B. Marques, sobre RH e como processo seletivo, como passar em entrevistas e conseguir emprego e tal. Eu recebi algumas críticas, porque como eu não tenho a experiência no Brasil, né, para mim é normal como acontece aqui, né? Então, por exemplo, aqui não tem gente que coloca data de nascimento em foto, data de nascimento no currículo, foto no currículo, estado civil, essas coisas, né? E aqui a gente não importa, isso não importa, né, para a pessoa conseguir o emprego. Então, a gente foca nisso, né? Não importa se a pessoa é velha, nova, se ela é casada, solteira. Então, isso é tanto Cultura faz. já, né? Exatamente, é cultura. Então, às vezes eu recebo um currículo ou outro que tem essas coisas porque tem muito imigrante, né? Então, cada um vem com o currículo de acordo com a cultura do país. Então, se eu recebo currículos, por exemplo, da Itália, tem foto no currículo, Alemanha tem foto no currículo, tem mais um, eu acho que é... Indiano nem precisa, né? Currículo. Prashad Shankarapandian, aquelas coisas assim, não precisa de foto. Você sabe que o cara é indiano. Exatamente. E eu acho que a foto também, eu não sei, posso estar errada, mas eu acho que a foto é uma coisa antiquada. Antigamente não existiam redes sociais, né? A gente não tinha como saber quem era a pessoa. Mas hoje em dia, eu posso saber quem é a pessoa antes de, né, se eu recebo um currículo. Então, né, não tem por que colocar foto, a não ser que seja, né, o cargo exija, você, né, tem que, sei lá, não sei, uma Os modelo, hostess, uma coisa pessoa assim. a recepção do clube ou o garçom, o cara acha que posso fazer diferença, né? Uhum, sim, mas essas coisas realmente eu aqui não vejo isso. E, e você tem, assim, um dado, por exemplo, da onde você trabalha, é bem diverso entre homens, mulheres, negros, estrangeiros e britânicos? Uhum. Sim, olha, não estou exagerando, eu acho que 90% dos empregados lá da minha empresa, eles são imigrantes. São imigrantes, muitos italianos, demais. Temos alguns brasileiros, acho que uns 5 ou 6 brasileiros na empresa. Claro, todos com documento, né? Ou visto De de trabalho. marido, ou passaporte europeu. Mas pouquíssimo gente britânico mesmo. O pessoal aqui, eles são muito preguiçosos, né? Ninguém quer trabalhar na cozinha, ninguém quer trabalhar, tipo, horas Longas longas. jornadas, é. Exatamente. Então é bem assim, misto. É engraçado como, vamos dizer assim, acompanho um pouco a Celina ali no Instagram e coisas que a gente tenta mudar a nossa cultura lá já é o normal, né? Como ela comentou agora, de contratar por competência e habilidade e não por qualquer outra discriminação que seja feita, né? Pelo que tu comentou um pouquinho no início, que tu comenta lá, acho que os cargos aí são muito bem definidos, né? O que o assistente faz, o que o analista faz, o que é um coordenador, porque aqui, às vezes, a gente vê, ainda mais agora em pandemia, que tu vê que o pessoal quer pagar pouco, coloca uma descrição lá cheia de responsabilidade e quer pagar um salário de assistente, né? Mas isso é uma coisa que eu acho que eu também percebi quando eu comecei a, né, ajudar as pessoas na pandemia.
Eu olhei a descrição, eu comecei a... Porque eu nunca tinha entrado num site aí, né? Tipo, sei lá, vagas.com, nada disso. E aí, eu olhei, não vejo uma descrição longa das coisas. É um negócio assim, procuro isso, benefício isso e isso. Aqui, as descrições do trabalho são... Nem cabe aqui no vídeo. São desse tamanho, tipo, 2 páginas, talvez, de descrição. Exatamente o que a pessoa vai fazer. Então, isso é uma outra diferença que realmente eu nem tinha agora bem observado pelo André, porque é uma... Para mim, como que a pessoa vai se candidatar para uma vaga sem saber, né? Exatamente o que está esperando. Então, aqui a gente tem muito isso. Todos os trabalhos que eu já passei, tudo é bem longo, assim, E as vagas. a formação ainda importa aí? Ou está sendo um pouco deixado de lado? Importa, mas eu já vi casos de que a experiência, né? A experiência na área contava mais do que a própria formação. Então, já teve casos que eu vi de gente que tinha mestrado e tinha um cargo menor do que alguém que estava num cargo acima, mas que tem a experiência e não tem a faculdade, por exemplo. Então, acho que aqui é a mesma coisa, talvez. Outra coisa que tu tinha comentado ali no teu stories, que eu achei interessante, até fui perguntar um pouquinho para ver como é que funcionava, foi das entrevistas gravadas, né? Porque isso eu particularmente nunca tinha ouvido falar, não sei se o Marcelo, Bruno, vocês já fizeram, já escutaram falar, do recrutador gravar a pergunta e da pessoa responder gravado também. Não sei se já viram essa prática, mas queria que tu comentasse um pouquinho também, achei bem interessante. Então, a gente começou a implementar isso no começo desse ano, mas logo a gente fechou a empresa por conta da pandemia. Mas basicamente funciona dessa forma: é um programa que é, como posso falar, conectado com esses sites, né? Tipo vagas.com e tal. Então, eles são parceiros. E aí, o recrutador, né? A gente vai, sei lá, uma vaga para bartender. Aí eu já sei as perguntas que eu vou fazer para o bartender. O recrutador tem a opção de tanto gravar um vídeo com a pergunta ou deixar a pergunta na tela, o que eu não acho justo, porque a pessoa lá do outro lado, o candidato, ele vai ter que responder por vídeo. Então, é tudo o recrutador pode editar. Então, ele escolhe isso, ele escolhe se o candidato, quanto tempo que o candidato tem para responder cada pergunta. Ele escolhe se o candidato pode ver a pergunta, gravar e regravar, e quantas vezes ele quer que o candidato, né, deixa o candidato regravar, ou só é uma vez e acabou. Pode escolher se vai são, sei lá, 10 perguntas. Aí o candidato pode ver tudo e voltar, o que para mim não faz sentido, mas tem essa opção de fazer isso. E aí também uma coisa que eu também não gosto muito é que para o candidato fica um reloginho lá contando, né? Então fica uma pressão no candidato, fica lá, sei lá, 3 minutos para responder essa pergunta, aí fica lá o reloginho contando. Então, isso é uma coisa que talvez seja um downside, tipo, que não é legal, um lado negativo disso. Mas, por outro lado, é legal porque tem essa flexibilidade, faz uma otimização de tempo, né? A pessoa pode, sei lá, tem 3 dias para responder, você dá um prazo, você também escolhe isso, então você dá um prazo para a pessoa responder. E você também assiste o vídeo na hora que você tiver tempo, né? A pessoa não precisa se deslocar. Imagina um candidato que mora em São Paulo, tem que ir da Zona Norte para a Zona Sul, né? Então, tem essa flexibilidade, eu acho. Muito legal essa prática de gravar. Não conhecia também, não. É interessante. As pessoas fazem, acho que, mais ao vivo, né, do que essa questão da gravação. Mas é algo interessante mesmo. E a gente queria saber o seguinte, caso alguém queira seguir uma carreira no exterior, uma carreira de RH, enfim, o que você recomendaria para essas pessoas?
Depende para onde essa pessoa vai. Se ela quiser vir para cá, para a Inglaterra, ela teria que vir até final do ano, por conta do Brexit. Para quem não sabe, Brexit é o acordo que eles fizeram, né, para o Reino Unido sair da comunidade europeia. Então, quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais. Basicamente é isso. Mas para os outros países, né, as pessoas ainda podem ir. Então, muita gente está pensando em ir para Portugal. Eu tenho feito umas mentorias de carreira com umas pessoas que querem ir para Portugal e querem saber como que funciona e tal, porque muita gente pensa que é só chegar aqui, já trabalho, posso já arrumar um emprego na área? Não é bem assim, né? Você precisa passar por um caminho, né? Tem gente, teve outro dia que teve uma pessoa, uma das minhas mentorias, que ela chegou, ela é advogada no Brasil, chegou aqui e já está procurando emprego de advogada. Não vai encontrar. Não vai encontrar, porque primeiro que as leis são diferentes, ela tem que estudar aqui, né? Então, tudo depende mesmo do cargo que você trabalha antes e o que você quer fazer. Enfim, então eu acho que para a pessoa vir para cá, primeiro ela tem que se planejar, faz um planejamento tanto financeiro, vai vir com quanto de dinheiro? Não dá para você vir só com um mês de dinheiro, ainda mais nessa época de pandemia, né? Que é tudo incerto, muita gente eu tô tendo que fazer várias demissões por conta que, né, não tá tendo, não tem reserva, a empresa não tem reserva, né? Então, já gastou toda a reserva, porque na pandemia foram 4 meses parados que a empresa pagou 100% do salário dos empregados. Então, agora a reserva, a fonte secou. Então, a pessoa tem que vir preparada para isso, né? Consciente de que talvez ela não vá começar no emprego dela, né? Ela vai ter que começar como todos nós começamos. Acho que estudar inglês é fundamental. Eu fiz, antes de vir para cá, eu fiz 2 anos na WhatsApp, eu fui até o último nível e achei que eu estava abafando. Cheguei aqui, eu não entendia nada. Meu inglês foi melhorar quando eu comecei a trabalhar, né? Aí meu inglês deslanchou, mas eu tô em Londres, né? Então a gente fala inglês. Quem vai para Portugal já é diferente, porque talvez tenha que falar mais português. Então, para o inglês melhorar, né, vai ser mais difícil. Então, eu acho que é isso. É mais se preparar mesmo, ter documentação, estudar inglês e ter a consciência, ter essa mente aberta, né, essa mentalidade de que pode ser que as coisas vão acontecer a longo prazo, não assim, achar um emprego na área de cara logo. Super interessante. Para quem quer ir para aí, também precisaria fazer o seu currículo em inglês aí, né? Sim, eu acho que tem que fazer em inglês, eu acho. Porque às vezes pode ser... tipo, se o RH, o departamento de RH for em outro país, né? Como que a pessoa vai selecionar o seu currículo, né? Eu tenho uma mentorada que ela mora em Portugal e ela foi selecionada, ela deu a sorte que alguém pegou o currículo dela, o LinkedIn dela, achou ela no LinkedIn, era em português, a mulher era portuguesa, e ela pediu para ela se ela tinha um currículo em inglês, porque a chefe dela, que ia entrevistar ela, era francesa, né? Então ela falou, tenho, mas na verdade ela não tinha. Ela foi para casa correndo fazer o currículo dela em inglês. Então, eu acho que é interessante. Quem vier para cá, sim, precisa ter currículo em inglês. Interessante. Maravilha, Celina. Celina, só a última perguntinha aqui para encerrar, uma dúvida até que eu fiquei. Pô, você está numa empresa de 300 colaboradores, está num ramo específico aí de entretenimento, né? Quantas pessoas tem o RH e ainda você faz a burocracia ainda por ser aquele junta tudo, né? Porque eu acho que a realidade de muitas empresas no Brasil e acho que de muitos ouvintes aqui que estão assistindo a gente também
É de fazer muitas coisas, a realidade do Severino, igual a gente falou. Você ainda faz a parte do DP, de folha, tudo, ou você faz só o desenvolvimento? E quantas pessoas tem numa empresa de 300 colaboradores pro RH? Somos 3 pessoas, então tenho a diretora, eu e a assistente. Eu não faço mais a parte da papelada, só quando ela tá de férias, a assistente tá de férias, aí eu cubro ela, né? Aí eu faço o meu e eu faço o dela. Mas fora isso, eu não faço mais nada burocrático. Fico mais na relação mesmo com os empregados. E folha de pagamento, né? Que eu faço a folha de pagamento também. Mas contrato, essas coisas, não faço mais. Aqui é muito separado mesmo o que cada um faz. Legal que tem um tamanho bom até, né? 3 pessoas para 300, até é bom. Eu já trabalhei numa empresa de mais de 1.000 que tinha uma pessoa, assim, era muito louco. Tudo era sistema, o que você não resolvia por sistema, ticket, Índia, você ia naquela mesa para resolver, então é muito louco. Não, pelo amor de Deus, não. Aqui somos 3. E é normal pelo que eu vejo, assim. Como é que funciona as férias aí? As férias daqui são maravilhosas, ou não. Depende da nevoeiro. Não podemos tirar, porque, então, aqui, não podemos tirar 30 dias de uma vez, igual no Brasil. Então, a gente tira, aqui, na minha empresa, a gente tem, nem sei agora, acho que 35 dias de férias, mas não pode tirar direto. Então, são 2 semanas, ou eu posso tirar um dia, se eu quiser. Então, semana que vem, eu vou tirar sexta-feira de férias, que a gente vai viajar se não fechar a fronteira aqui. Então é um dia de férias que eu tiro, eu posso fazer isso, né? E aqui não tem venda de férias, não tem nada disso. Interessante, é bem diferente mesmo. Bom, a gente quer, em primeiro lugar, te agradecer. O tempo aqui é curto. Cara, que papo incrível Que mesmo. legal. Aprendi demais aqui com você. Legal. A gente queria pedir suas considerações aí, o que você pode deixar de recado aí para o pessoal que vai tanto assistir como somente ouvir através do podcast essas dicas aí, esse assunto bacana que a gente bateu aqui. Fica à vontade. Eu só queria falar que não tem prazo para ser feliz no emprego, sabe, gente? Se você tá pensando em vir para cá, não tem essa de estar velho ou novo, não tem isso, sabe? Eu vim para cá, eu já tinha, sei lá, 28 anos, né? Tem gente que pensa que já tá velho, mas não. Então você só precisa ter, né? Não ter medo de recomeçar, não ter medo do novo. Quanto mais rápido você conseguir, tipo, parar com essa coisa de o que os outros vão pensar, vou ter que vir para cá lavar banheiro, essas coisas, sabe? Comece. Apenas comece. O importante é que você acorde todo dia de manhã e esteja feliz fazendo o que você faz. Não importa se você está aqui no Brasil, na Austrália, enfim, né? O importante é você seguir o que o seu coração manda. Esse é o meu recado. Não tenho mais nada, acho que, para falar. Resumiu, também com um recado desse. Não tinha mais nada depois dessa, né, Sé? Celina, muito obrigado, tá, por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço. Conta aí como é que o pessoal te acha também em redes sociais. O meu Instagram é Celina B. Marques e o LinkedIn acho que tá só Celina Marques. Celina Marques. Então tá bom. Obrigadão. Pessoal, acredito que tenha sido agregador para todo mundo. A gente aprende demais aqui, né, Marcelo e Bruno, com o pessoal que a gente traz aí. Foi muito interessante mesmo para a gente aprender um pouquinho mais da cultura e como talvez a gente está buscando algo aqui no Brasil que no exterior já é uma cultura consolidada, né? Mas seria isso aí. Até mais, pessoal. Até a próxima. Sugestões, comentários, não se esqueça de se inscrever ou no canal aqui no YouTube, ou quem está assistindo ou escutando a gente pelo podcast. Aí, Marcelo, mostra o taco, figurinha do Niga em algum lugar aqui agora. Tamo junto. Falou, gente. Até o próximo episódio, hein? Valeu. Valeu, obrigado. Até a próxima. Tchau.